Olá, frequências divinas. Estou eu aqui novamente, Daily Rose. E eu quero falar sobre uma experiência, né? Algo que recebeu uma luz e eu consegui, né, perceber. Antes que eu comece a história, que eu comece a falar, eu quero dizer que quando a gente começa a entender o que a gente sente, compreender, tudo se torna mais leve, tá? Essa questão de autoconhecimento é muito doloroso, entende? E é um desafio muito grande, mas também nos liberta. A compreensão dos fatos faz tudo ficar mais leve e nos dá o poder de escolher e fazer diferente e de uma maneira assim muito mais humilde e sem muito esforço. A maior dificuldade de entender o que a gente sente é porque nós estamos na correria, nós estamos no modo sobrevivência, estamos a todo tempo querendo resolver, querendo controlar, querendo fazer aqui e acolá, e a gente não para analisar por quê, né? Fazer essas perguntas. Um certo dia, essas questões, eu me fazendo perguntas, né? Eu percebi que a pergunta, a interrogação, ela lembra muito uma chave. E é isso. Eu acho que tem muito a ver. Todas as vezes que a gente se faz perguntas, é como se uma porta se abrisse, né? Como se fosse uma chave para abrir algo, para abrir uma porta, para abrir algo novo para a gente. Um novo entender, uma nova visão, um novo olhar, uma nova compreensão. Enfim, mais uma vez eu sou Daily Rose, eu sou sergipana, comecei a fazer vídeos aqui, gravar vídeos relatando, né, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, após eu iniciar essa caminhada aí, né, com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Ressonância harmônica é uma ferramenta, tá, do professor Hélio Couto. Quem tiver interesse, é só pesquisar aí, por favor, e vocês vão encontrar. Hélio Couto ou ressonância harmônica, vocês vão encontrar, vão ser direcionadas a isso. Enfim, o que aconteceu? Eu tenho alguns vídeos meus falando sobre minha história, um pouco, né, sobre minha história, cortes. E quem já assistiu sabe, eu passei muitas dificuldades, uma escassez terrível, muita falta de muita coisa. E aí, eu sempre tive essa dificuldade, né? Só que, veja, após anos e anos de ressonância, eu sendo terapeuta, eu tratando pessoas, atendendo pessoas, eu ainda estou em um processo de descobrir muitas coisas sobre mim e de limpeza mesmo, né? Então, eu nunca gostei de fazer compras no supermercado. Aliás, quando eu morava naquela escassez, naquela miséria, eu era louca para fazer compras. Eu sempre dou risada porque eu conto um sonho que eu tinha bastante. Eu muito guria, eu tinha um sonho mesmo, eu sonhava à noite e era constante esse sonho que o supermercado tinha fechado, eu tinha ficado dentro. E nisso, nossa, pense naquele sonho, aquela sensação maravilhosa. Eu tomava aquele iogurte, comia aquele biscoito, nossa, era maravilhoso. E aí, eu tinha muito esse sonho, gente. Então, naquela época era o meu sonho. E depois que eu casei, que eu comecei a trabalhar, eu podia, né, entrar no supermercado e fazer compras. E após a ressonância harmônica, eu percebi que meu marido é abundante, que a gente tem uma vida legal, financeira e tal. E aí eu disse, nossa, agora eu posso, né, ficar tranquila e eu não tenho mais como eu tinha antes. Mesmo depois que eu casei, não, a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. E desde sempre teve, ele sempre teve. Então, esses dias eu fui fazer compras, né, no supermercado. Não tinha nada em casa, faltando tudo, porque eu não vou fazer compras. Aí eu vou assim na mercearia próxima aqui, na padaria, supermercado, né, só que pequeno. E faço compras, né? Compras é para aquela semana, para aqueles próximos dias, 3, 4 dias. E aí, eu disse, solta tudo. Aí eu tenho que ir no supermercado maior e fazer compras. E eu não vou. Eu não quero ir, eu não gosto de ir. E antes da ressonância, eu não admitia, eu não gosto de ir, entendeu? Não admitia isso. Eu dizia que a gente não tem esse dinheiro. Eu chegar lá, comprar 2, 3 mil, 4 mil reais de compras para 30 dias. Aí eu comprava por semana para não dar um valor muito alto. Mas ainda comprava e achava, sabe, aquela escassez terrível. Era uma menina fazendo compras. Tipo, eu comprava um monte de besteira para mim e para as minhas filhas. E o mínimo realmente de coisas, né, legais para a gente ter em casa, saudável e tal, necessárias. Já para não dar tanto valor, eu economizava nas coisas necessárias e trazia um monte de porcaria. Infância, tá? São escolhas feitas por uma criança ferida, uma mulher que tem uma criança ferida. Então é muito importante, como é bom a gente perceber essas coisas, gente.
Tipo assim, naquela época, eu dizia, não, a gente não tem esse dinheiro, então eu comprava por semana, não comprava o que realmente necessitava, né, de fato, e comprava um monte de bagulho. E mesmo assim, e isso acontecia constante em todas, em tudo. Tipo assim, não, eu precisava de um móvel para minha casa, porque esse móvel ia beneficiar isso. Vamos supor, o meu guarda-roupa é pequeno, não cabe minhas roupas, não cabe as coisas, tá caindo, tá com a porta quebrada. Aí eu ficava lá, aquele negócio quebrado. E eu comprava natura de um, comprava bijuteria de um, calcinha de outro, um monte de coisas, sapato, tá. Coisas que iam agradar a minha criança, tudo aquilo que a criança quis, tá? E a coisa, não porque um guarda-roupa não sei quantos mil, eu não comprava. Aí comprava de 50, de 100, de 30, pensava, não estava devendo o valor daquele guarda-roupa. Porque é escolhas de uma criança. Uma mulher fazendo escolhas, né, inconscientemente infantis, guiada por aquela ferida pulsante da minha criança, aquelas vontades, desejos de criança que eu nunca pude realizar. Enfim, então, como eu nunca gostei de fazer compra e tal, eu achava que era porque meu marido não tinha. Depois da ressonância, eu fui percebendo como eu via as coisas erradas, como eu não agradecia o que a gente tinha, o marido próspero, eu só via escassez nele, e a escassez era em mim. Gente do céu, horrível. E aí foi horrível, foi um período, sabe, de muita dor por tudo aquilo que eu via, que eu pensava, que eu raciocinava, todo aquele sentimento, quanto eu perdi, quanto de tempo eu perdi, quantas escolhas erradas eu fiz. Gente, foi muito difícil. Enfim, passou. Após tantos anos de ressonância harmônica e vivendo essas coisas, atendendo pessoas, como eu já falei uma vez, faltou as coisas, né? Rebobinando. Eu faço as compras aqui no supermercado próximo, pequenininho, umas coisas assim para o que está precisando hoje, ou hoje e amanhã, ou até 3 dias, coisas poucas. E aí, quando eu vi que faltou demais, vamos fazer compra. Né? Falei com a minha filha, não, vamos fazer compra que não tem nada, tá bravo, estou enjoada de repente ter que ir na padaria todos os dias. Aí a gente foi para o mercado grande, né, tal, confortável, e peguei um carrinho. E eu passava assim pelas fileiras, né? Pelas prateleiras, as fileiras, os corredores do supermercado, bonito, climatizado, aconchegante, e eu não tinha vontade de comprar nada. Gente, eu até me emociono, porque eu não tinha vontade de comprar nada, 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 nada. Eu não queria comprar. E aquilo ficou, sabe? E já é tão forte em mim isso, que minha filha, ela estava com essa força, né? Ela ia lá nas prateleiras para tudo, e ela já está da mesma maneira que eu. Ela também não comprava nada, ela não pegava nada, ela não quero, não sei. Sabe, e ela sempre foi essa força em mim, sabe, quando eu ia comprar as coisas, aquela coisa que eu não queria fazer as compras, mas ela sempre ia e tinha força para fazer as compras por mim. Tanto que eu sempre gostava de levar ela, porque ela me ajudava nisso. E ela também não. Então ficou nós duas rodando, rodando. Trouxe o mínimo, o mínimo, o mínimo. Quando eu cheguei em casa à noite, eu precisei ir na padaria, porque eu não trouxe. E aquilo me doeu quando eu precisei ir na padaria. Eu disse, meu Deus, eu fui no supermercado fazer compras e eu não fiz. Por que eu não fiz? E aí eu fiquei, sabe, pensando, por que eu não fiz as compras? Porque eu não comprei nem o que eu precisava. Não é nem, sabe, eu nem comprei o que eu não precisava, bobagem, nem comprei, nem tive a escolha da minha infância, que eu acredito que ela já está calminha, curadinha, eu trabalho ela sempre, em vez em quando não sempre, sabe, mas muitas coisas eu já resolvi com a minha criança. Então não trouxe nada de bobagem, mas não trouxe o que eu estava precisando. Nem o que eu estava precisando, nem a quantidade. Eu trouxe o mínimo. Eu cheguei lá e não consegui fazer. E não foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu percebi que tem alguma coisa errada. E aí, eu fiquei me perguntando, né? Lembra a interrogação, a chave, fiquei rodando a chave. Por quê? Porque se eu posso chegar lá e comprar 4.000, 5.000, eu posso fazer minhas compras e eu não fiz. E aí a resposta veio. Eu até me emociono. Por quê? Porque o meu pai vive dificuldades, sabe? Vive numa escassez, vive em uma... O meu pai vive muito mal. Os meus irmãos vivem muito mal. Têm dificuldades financeiras, sabe? Eles também não podem ir e fazer uma compra de um mês. E aí eu percebi que é uma lealdade, entendeu? Uma lealdade.
uma lealdade para pertencer, uma lealdade de não permissão. Se eles não podem, eu também não vou poder. Então é sobre isso. Alma é sentimento, a alma quer pertencer, a alma, ela quer se alinhar aos seus. Então não adianta eu pensar, eu tenho toda e total certeza e clareza mental. Você vai conversar com meu pai, ele é super feliz. Ele não tem o que comer, mas ele é super feliz. Não tem nada na geladeira, ele disse que está cheio de coisas. Ele disse que tem um monte de perfume. Quando você vai olhar, um monte de frasco seco. É um monte de roupa, tudo mulambo, velho. A minha irmã, ela tem muita dificuldade. Ela é viúva aposentada, mas, tipo assim, os filhos não deram certo. Ela tem que ajudar filho e ela tem compulsão. Ela compra sem parar. Então, o meu irmão, ele também tem muita dificuldade financeira. Deve demais, deve demais, deve demais. Ele não consegue parar de dever. E aí eu não consigo. Eu percebi que essa lealdade a alma não consegue ir além, sabe? É como se eu tivesse... É como você ter um grande amor que ama você, que quer você. Você tem que escolher ir para longe. Você tem que escolher partir e deixar. É isso. Então, toda dificuldade... Quando você vê que você não consegue mudar, que isso, você já percebeu, né? O véu já caiu de que tem algo estranho nisso. Mas você não consegue entender, aí você faz essas perguntas, por quê? Por quê? Por quê? E você vai ver que chega. Aí agora, ai dele, e aí, o que é que eu faço? Gente, não existe outra coisa a fazer, a não ser práticas terapêuticas, práticas de meditações, práticas que você vai agradecer, entende? Práticas de gratidão, e principalmente de amor por eles. Como é que eu posso lhe dizer? O que é que eu tenho que fazer para curar isso? Eu amo vocês. Eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu entendo, eu compreendo, né, tudo que vocês estão passando. Por vocês eu vou prosperar. Por vocês, pelo nosso sangue, pela nossa alma, eu vou prosperar. Eu sou grata porque eu posso comprar. Eu sou grata pela minha abundância. Enfim, né, essas coisas vêm muito do coração e do momento da meditação. Eu agora, tudo que eu falar vai ser algo um pouco vazio, tanto porque eu ainda estou no processo de trabalhar isso, como também, né, as coisas que vêm da alma, é quando a gente entra no processo de respiração, de meditação, e aí a alma pode, né, como é que eu posso dizer, vir à tona as coisas da alma. Então é isso, gente. Às vezes as pessoas ficam procurando muito método para muitas coisas, e o método de tudo é meditação, é gratidão, respiração, centramento, tá? A gratidão, o centramento que vem através da respiração e da meditação é o que vai resolver, sabe? Sim, terapia, todas essas práticas ajudam, por quê? Mas ajuda, gente, ajuda a fazer um movimento de alma para que você possa ver. Tipo assim, eu não conseguia ver isso. Aí eu faço meditação, eu faço radiestesia, eu faço tarô, eu faço constelação, e isso vai se rasgando os véus, né? E eu consigo ser uma pessoa muito mais perceptiva e muito mais, uma pessoa que entende muito mais a si mesma, tá? Então, as práticas terapêuticas, elas ajudam na cura, como também elas ajudam muito mais no seu autoconhecimento, em você perceber a sua situação que você está passando. Mas o que realmente vai me ajudar a mudar isso, né, são as práticas de respirações, de meditações, tá? As orações, essa disciplina, sabe, de oração, de meditação, de respiração. É isso, de gratidão, muita prática de gratidão. Então é isso. As terapias me ajudam bastante, estou falando por mim, bastante nesse rasgar de véu, tá? Nessa percepção, nessa luz que chega de compreensão, de entender a mim mesma. E as práticas de respiração, de meditação, me ajudam muito a superar essas coisas, a curar essas coisas, sabe? Que também, muitas das vezes, precisamos ser guiados, sim, por um terapeuta, para deixar vir, tá? Para que ele não vai fazer para você, mas ele vai puxar uma cordinha assim, sabe? Ou então fazer aquele negócio de desentupir, puf, aí, aí sai tudo da pessoa. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado.
né, que vocês percebam, né, alguma lealdade, né, alguma necessidade de pertencer, tá? Para que a gente possa dar carinho a gente mesma, compreender que a gente já pertence. E só o amor faz com que a gente sinta esse pertencimento. Se eu amar meus irmãos, ser grata pela vida deles, sabe? E me humildecer e entender que eles estão onde tem que estar, como tem que estar, que é um processo deles, mas o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, o tanto de amor que eu der a eles, vai me ajudar na cura desse pertencimento e dessa lealdade invisível. Um abraço, fiquem com Deus, centelhas divinas, sim, mas aqui eu gosto de falar frequências divinas.